Que bom ter você aqui no nosso minuto de reflexão, né? Hoje nós vamos falar sobre restaurando estruturas. Restaurando estruturas. Alguma vez você já comprou um remédio numa certa farmácia e percebeu que o remédio não funcionava? Aí você mudou de farmácia e tomou o mesmo remédio com a mesma dosagem e o remédio funcionou? Eu já passei por isso. O que você concluiu? Que o remédio era falsificado, não era? Acontece muito. Você já comprou algo no supermercado e tentou pesar em casa e percebeu que tinha algumas gramas a menos naquele quilo de alguma coisa que você comprou? Também acontece. Não deveria acontecer. Porque o ser humano ele é corrupto, ele é tendente ao mal e a tendência do ser humano é se autodeteriorar. Como que pode alguém falsificar um remédio que pode salvar uma vida ou matar se estiver na dosagem errada? Mas isso acontece. Para isso existem órgãos fiscalizadores, não é? Esses órgãos estão aí para impedir falsificações de todo tipo. Eu não sei o que tem sido feito ultimamente, mas você tem observado que o café que você toma é palha torrada, né? O café mudou de sabor assim de uma forma impressionante. Hoje nós não tomamos mais café. Leite condensado também não existe. Existe alguma coisa aí láctea, né? Enfim. Mas esses órgãos estão aí para fiscalizar e para corrigir os erros. Isso é bom, isso é bom. A igreja, qual é a função da igreja? É sempre fazer com que o homem torne para o seu estado natural, original, de santidade e de serviço a Deus. A igreja está aí para ajudar o homem nessa caminhada, porque nós temos a tendência de sair dos trilhos sempre. Eu estou dizendo isso para você, para que você entenda que existem estruturas em volta do homem para ajudar o homem na sua caminhada, porque ele sozinho ele não consegue. Nós vamos nos deteriorando, criando maus hábitos até o ponto de sofrermos uma autodestruição. Então, para isso existem estruturas, por exemplo, a lei. A lei é boa. Se não houver um policiamento, todo mundo que entender de roubar o outro vai roubar. Mas o medo da impunidade faz com que os bons não pratiquem o crime. Por que eu falei os bons? Porque o medo de ser punido não faz com que os maus deixem de cometer o crime. Você já pensou nisso? O medo, eu até disse errado, né? A certeza da punição é que impede que nós cometamos crimes. Mas o medo da punição impede o justo de errar. O medo da punição não impede o ímpio de errar. A lei está aí para impedir que as pessoas boas se deteriorem. Você entendeu o que eu quis dizer? Talvez eu não fui muito claro. Porque as pessoas más, elas vão se deteriorar de uma forma ou de outra, independente de haver lei, regulamentos, regras, igrejas, elas vão se deteriorar. Porque é tudo uma questão de escolha. Muito bem. Então, a lei, os órgãos, o Estado, a igreja, existe para impedir com que as pessoas boas se deteriorem. Porque é como uma água poluída. Se houver um índice de poluição mínimo na água, você pode beber e não ter dor de barriga. Porque não existe água esterilizada. E se existe, essa água não é boa. Mas se o nível de poluição naquela água estiver muito elevado, as pessoas vão beber e ter dor de barriga. Assim é a sociedade. Se o nível de pessoas boas for o suficientemente alto, as pessoas más vão ficar reclusas e não vão fazer tão mal à sociedade. Mas se o nível de pessoas más for muito elevado, a sociedade se deteriora. É por isso que eu estou falando sobre instituições que existem
para impedir essa deterioração da sociedade. Muito bem, muito bem. Mas vamos raciocinar mais um pouco. O que tem sido feito hoje? Você já percebeu nos cursos que você faz, na sua escola, que as pessoas falam muito do novo, de uma nova maneira de fazer, em quebrar tabus? Você já parou para pensar nisso aí? Na verdade, nós estamos tendo uma educação muito maléfica. Por quê? Porque o que a gente chama de tabu foram, na verdade, freios sociais que levou anos para ser criado para que a sociedade não se deteriorasse. E agora nós queremos tirar esses freios sociais sem entender a razão pelas quais eles existem. Imagine, por exemplo, você abre um circuito eletrônico e de repente no meio do caminho lá do circuito eletrônico tem um resistor. Aí você fala assim, eu não sei o que é um resistor, eu não sei para que serve um resistor, mas eu acho que esse circuito eletrônico funciona sem esse resistor. Eu vou fazer algo novo. Aí você tira o resistor, emenda o fio direto e liga o circuito. O que acontece? Pum! Ué, mas por que estourou? Estourou porque você mexeu numa estrutura sem ter conhecimento dela. É isso que a sociedade está fazendo hoje. Nós estamos mudando estruturas e nem ao menos sabemos ou entendemos para que elas servem. Você entendeu onde eu quero chegar? Muitas pessoas falam mal de igrejas. As igrejas têm o seu papel. Muitas pessoas falam mal do governo. O governo tem o seu papel, inclusive de fiscalizar remédios, como eu acabei de falar agora há pouco. Então, essas estruturas existem por razões óbvias, mas nós ignoramos essas razões e queremos reestruturar as coisas sem ter habilidade para fazê-lo. Não que eu seja contra o novo, mas um novo com consciência, um novo com perícia. Não um novo simplesmente porque é novo, porque é uma nova maneira de fazer. Aí vem a questão. Além de remover as estruturas, e quando essas estruturas que deveriam nos ajudar se deterioram? E quando o Estado que deveria promover o bem passa a promover o mal? E quando a igreja, que era para poder ensinar as pessoas o caminho reto e de justiça, passa a viver pelos seus próprios interesses? Infelizmente, quando todas as estruturas são removidas, o caos virá. E vindo o caos, a destruição, e aquela sociedade passa e deixa de existir. Foi assim com muitas sociedades, muitas civilizações, muitas nações antigas, mais antigas do que o Brasil, que deixaram de existir porque se entregaram ao caos. E qual é o nosso papel? O nosso papel é lutar para que essas estruturas não desmoronem. É lutar para ensinar a nova geração aquilo que é justo. Porque não se iluda. Para você destruir uma nação, basta uma geração. Uma geração você transforma tudo. Por exemplo, para você ter a noção do que o poder de uma geração. Você acha que o Brasil falava a língua portuguesa? Não, Adilson, claro que falava. Os portugueses colonizaram o Brasil. Não, meu amigo, não. Olha, observa o nome da sua cidade, aqui no Vale do Paraíba onde eu moro. Guaratinguetá, Jacareí, Caçapava, o nome de peixes, pirarucu, olha o nome dos pássaros, tuiuiu. De onde você acha que veio esses nomes? Nós falávamos o tupi e falávamos o guarani em algumas partes. É isso. Algumas misturas com a linguagem goitacá. E na República, com uma geração, através da alfabetização, eles mudaram a nossa língua. E convenhamos, não é portuguesa, é um dialeto da língua portuguesa, né? Parece, mas não é a língua portuguesa. Mas convencionou-se de chamar língua portuguesa. Eu estou dizendo isso
apenas para você perceber como que com uma geração você muda uma sociedade, ou para melhor, ou para pior. E você que é uma pessoa madura e sensata, pense nisso. Nós somos o guardião desta geração. E o nosso trabalho é passar para gerações futuras o nosso legado e o porquê das estruturas. Tá bom? Fique bem e fique com Deus.